Olá pessoal, tudo bem? Hoje no seminário de Bioquímica iremos apresentar sobre o mecanismo de ação de herbicidas inibidores da ALS, sendo apresentado pelos discentes Ana e Carlos, sobre a docência da professora doutora Carolina Souza Andrade Lício. A importância do mecanismo de ação dos herbicidas. Para fazer um bom uso, deve-se conhecer a cultura a ser plantada, as espécies de plantas daninhas a ser atingidas, a época correta de aplicação, a velocidade de ação do herbicida, entender a interação de herbicida, se ele é antagonismo ou sinergismo. Outra importância do mecanismo de ação é fazer a correta rotação de herbicidas, como exemplo. Dentro do modo de ação dos inibidores de carotenoides, existem 3 mecanismos. Outro item é a avaliação de injúria, sendo deriva ou residual, que pode ser visto na foto ao lado, que é um residual de PPO. Por que da importância desde a década de 70 na síntese de aminoácido como alvo de herbicidas? Porque os aminoácidos desenvolvem uma função vital no desenvolvimento das plantas. E outro aspecto importante é que os animais não sintetizam histidina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, fenilalanina e valina. Eles não podem sintetizar esses aminoácidos porque eles não têm enzimas capazes de fazerem isso. Com isso, a toxicidade dos herbicidas que inibem esses aminoácidos é pequena em mamíferos e outros organismos não alvo. Como histórico, inicialmente foi desenvolvido o herbicida glifosato na década de 70, seguido dos inibidores de ALS. Isso se deve à Revolução Verde, que foi iniciada nos Estados Unidos em 1960. Ela envolvia boas práticas agrícolas, como o plantio direto, rotação de culturas, incluindo a aplicação racional de defensivos agrícolas. Esses herbicidas inibem uma enzima, a acetolactato sintase, a ALS, que também é conhecida como acetohidroxibutirato, AHS. Ela é conhecida das duas formas, mas o nome mais conhecido é ALS. Ela é uma inibição normalmente não competitiva e irreversível, ou seja, uma vez ligado à enzima, o herbicida não se desliga. Nessa figura tem-se o desenho da enzima ALS na esquerda. Na esquerda há a sulfonilureia, que é o clorimuron metil, e no lado direito há uma imidazolinona, que é o herbicida imazaquim. Nota-se que os herbicidas se ligam de forma diferente de acordo com a enzima. Apesar de ambos os grupos de herbicidas serem inibidores de ALS, as sulfonilureias parecem ligadas em porções mais profundas da enzima, ao passo que as imidazolinonas se ligam mais na entrada da enzima. Então, como a ligação é diferente de acordo com o tipo de herbicida, a resistência das plantas daninhas pode ser superior ou inferior a determinado tipo de herbicida também. No mecanismo de ação, essa enzima é a primeira na rota dos aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, isoleucina e a valina. Ocorre principalmente nos cloroplastos. Ele ocorre em outros plastídeos também, mas a maior parte das enzimas estão nos cloroplastos em plantas superiores. Este herbicida age principalmente em regiões jovens da planta, onde há predomínio de tecidos meristemáticos. Nessa figura temos a rota da síntese de aminoácidos, valina, leucina e isoleucina. À esquerda, como mostrado, tem-se a rota da síntese de valina e leucina. A ALS conjuga 2 piruvatos, gerando um acetolactato para formar a valina e a leucina. E já no lado direito, demonstra-se que ela conjuga um piruvato e um cetobutirato para formar acetohidroxibutarato. Então aqui entende-se por que ela tem 2 nomes. Quando ela age produzindo acetolactato, se chama ALS, e quando produz acetohidroxibutarato, se chama AHS. Então é a mesma enzima que faz as duas ações. Por isso que ela tem 2 nomes, mas ela é mais conhecida como ALS. Então o herbicida age bloqueando essa enzima, e quando isso ocorre, não há conjugação de piruvato e cetobutirato, não havendo a produção de acetolactato nem acetohidroxibutarato, e dessa forma não produz valina,
não produz leucina e nem isoleucina. Como o herbicida é absorvido e como ele é translocado na planta? São absorvidos pelas partes aéreas e raízes. São herbicidas sistêmicos, portanto, translocados aí via xilema e via floema, ou os dois juntos ou cada um separado. Por que herbicidas ácidos fracos translocam bem via floema? Tem-se nessa figura a teoria da armadilha iônica. Tem-se o exemplo da célula vegetal com sua parede celular na parte externa e a membrana plasmática na parte interna. Então, no apoplasto, tem-se o pH de 5,5, baixo, e dentro, no citoplasma, pH 7,5. Então, se tem um ácido fraco, no caso aí o ácido carboxílico do lado de fora da membrana plasmática, no apoplasto, ele tem a tendência de se manter neutro. Por diferença de concentração, ele consegue passar para o lado de dentro da membrana plasmática. E lá dentro, como o pH está muito alto, falta hidrogênio no meio. E ele acaba doando hidrogênio no meio, ficando com carga negativa. E com carga, ele não consegue passar para o lado externo da membrana plasmática novamente. Ele não consegue fazer isso, só passa pela membrana quando ele não tem carga. Sendo assim, por estar do lado de fora da membrana, mais herbicida continua sendo absorvido. Continuam perdendo hidrogênio e ficando presos dentro do citoplasma. Então, essa armadilha iônica explica por que os herbicidas ácidos fracos se translocam muito bem via floema, porque eles entram no citoplasma e não conseguem mais sair da célula. A dinâmica fisiológica na planta, os herbicidas acumulam-se nos meristemas apicais, como ela é translocada pelo floema, tanto da parte aérea quanto do sistema radicular, onde promove os primeiros sintomas de fitotoxicidade. Como essa planta morre? Em síntese, as plantas morrem por perda da homeostase celular, ou seja, perda da capacidade das células em manter o equilíbrio do seu metabolismo. Ocorre um desequilíbrio no metabolismo e as plantas acabam paralisando seu crescimento. Aqui a gente tem um exemplo de sintomas em plantas sensíveis aí. Planta de capim amargoso antes da aplicação de herbicida e depois de 14 dias da aplicação de herbicida. Nesse estágio aí já é irreversível, não tem como a planta não morrer. Aqui uma planta de milho com essas nervuras arroxeadas aí, provavelmente produção de etileno já na planta, alvo de herbicida por deriva aí. Para que o dano celular e a morte da planta por herbicida, deve-se ocorrer o quê? A penetração, a absorção, assim ocorrendo a translocação ao local de ação, onde nós vimos via xilema e via floema. Ou os dois, né? Ou os dois. Acontecendo um acúmulo no local de ação, o acúmulo do herbicida, ocorrendo a ligação ao sítio de ação, fazendo a inibição das enzimas, causando dano celular e a morte da planta. Nessa figura aí tem-se um experimento que foi realizado com corda de viola, com herbicida móvel basicamente via floema. Esse herbicida foi aplicado na primeira folha verdadeira e após 72 horas foi feita a autorradiografia dessa planta. E a parte onde estava o herbicida ficou preta. Então, no local preto tem-se uma maior quantidade de herbicida, por isso a fonte está em preto, pois ali é que foi aplicado o herbicida. Depois no dreno, na parte aérea, está preto porque o herbicida foi translocado via floema para esse local. E também o outro dreno, que é o sistema radicular, também está preto, por conta do herbicida ter sido translocado para lá. Essa figura demonstra que o herbicida não foi translocado via xilema, pois ele não apareceu nas outras folhas mais velhas. Já aqui, um exemplo de translocação xilema e floema, tem esse herbicida glifosato, que foi aplicado no caule. Ele foi translocado inicialmente via xilema e depois, por diferença de concentração, ele entrou no floema e foi translocado até o ápice da planta. Aqui o herbicida simazina foi aplicado sobre o sistema radicular da planta e ela tem a translocação via xilema. Nota-se que ela
foi até a parte aérea, inclusive. E assim a gente se despede. Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção. Se cuidem.